deve pensar a todo momento sobre a possibilidade. E ele é muito agitado, muito brincalhão, e gosta de correr por lá. E o que você deseja? Eu desejo que ele não tenha que operar. Eu desejo um milagre, que cola o ligamento que está rompido, para ele não ter que operar. E qual a sua definição de milagre? Que Deus colhe o ligamento dele, o que está rompido. E quando Jesus esteve na terra há algum tempo, quando alguém o solicitava a ajuda dessa forma, ele prontamente atendia, porque o que aprendemos é que todos devemos servir todos. Eu disse sobre a harmonia, eu ajuda mútua a lei. Tudo o que eu tenho eu devo dividir na medida que não me cause prejuízo. E tem um detalhe que tudo aquilo que é amor eu posso dividir tudo, porque quanto mais eu divido, mais eu tenho. É muito bom. Mas ele dizia que quando solicitado aos casos em que ele atuava, ele dizia que o fé daquele que o procurou foi o responsável por mudança do quadro. E após, ele ainda dizia que aquele homem humano de fé, ao retornar, que tivesse cuidado redobrado para que aquilo que ele compreendeu que não deveria fazer, que não voltasse a fazer, para que não houvesse o mal novamente. Por que isso? Digo isso. Porque o cura não vem de fora, ele parte de dentro. E isso está proporcional à maturidade de cada um. É claro que um animal pequeno em domesticação tem pouco consciência do seu potencial, do potencial que possui. Mas aqui a gente tem oportunidade de pensar sobre, porque você é o principal agente do cura para ele. Pense sobre. O seu condição é muito maior do que pensa. E como podemos contribuir? Eu falei sobre isso no quarta passada. O meu termo em tudo é sobre curar ou não curar. Porque, como eu disse, o cura é de dentro para fora. Mas podemos muito contribuir com a estabilização de quadro para que todos tenham oportunidade de repensar comportamento, pensamento, atitude e operar o milagre. Eu vou escrever aqui. Sim, pode escrever aqui, depois eu vou ter que lançar no sistema. Eleve esse material. Sim. Você quer apoiar? Não. Você sentar aqui? Não. O polpa no semente. Todos adultos deveriam comer um abacate por semana. O semente, o polpa e o casca. Todos. Frutos. Todos, sem exceção. Frutos naturais, que não passaram por customização de homem de ciência terrena, são 100% úteis para a nutrição e para a biologia do corpo. Quando eu falo dos 50% de desperdício, eu nem coloco isso na conta. Porque você come o fruto e você joga fora caroço e casca. É muito ruim. Nossa sorte é que Deus criou decomposição natural, que reaproveita, reuso. Mas jamais desperdice.
Mas leve que o abacate é muito gordo. E, Pro problema dele, sabe? Ele já tem pancreatite. Ele come maçã, pera, melão, melancia e mamão. Poderia ser um desses? por que do abacate é uma opção seu? Uhum. Porque o abacate possui gordura diferente. Gordura essa que, junto com a ação da homeopatia, dará melhor condição de restauração do ligamento. Ah, É com objetivo não nutrição, e sim de medicamento, para contribuir nessa restauração pela propriedade da gordura específica que possui. então ele vai comer, sim. É muito pouco, é 5 gramas, proporcional ao peso. Uhum. Mas é claro que o bom senso é importante. Se perceber qualquer disfunção, poder nos solicitar revisão. Tá bom. É quantas vezes por dia? O abacate? E 3 vezes 8 horas, 5 gramas. É o tempo do organismo metabolizar Uhum. para que possa conseguir contribuir. Tá. Não, ele vai comer. É maduro, Tá. não verde e não muito maduro. Não muito gostoso. É, Mas ele vai adorar. é pouco. E pode comer o resto. Eu não como, não. Deve. Eu tenho paladar muito infantil. Não como nada dessas coisas. Querido, melhorará, querido. Continuará pulando. Amém. Amém. É claro, não pode ficar parado, tem que movimentar Ele muito. ama, ele adora fazer bagunça. E, fique por 10 minutos, que nossos companheiros farão um tratamento pontual nesse momento. Depois de 10 minutos, pode retornar. E eu volto? Não, pode ficar Ah, não, eu volto nas outras semanas? Pode, Pode? pode, sempre que possível, Tá, até estabilização. tá bom. Não medo, não medo. O nosso corpo do homem, o corpo do animal, ele é programado para regeneração. É como uma cicatrização. Esse milagre divino, porque é determinístico, está intrínseco a cada célula. Então, até mesmo questões que parecem de difícil solução, como restauração de ligamento, é possível. Não preocupe. Se Deus quiser, amém, ele quer. Que o paz do Cristo abençoe. Amém. Muito obrigada. Muito obrigada. Agora não, porque Pode tirar, não pode? Como bom, querido irmão. Também. Ela vai operar sábado para limpar os dentinhos, ela tá perdendo os dentes. E muito sujeira, Muito essa não escova o dente. mesmo que escova. E sabe que o animal não deve escovar dente como homem. Homem, inclusive, deveria repensar a forma, mas é importante a higiene. O animal do campo, ele não tem escova de dente, e nem pasta de dente, mas ele escova de outra forma. E isso é bom todos pensarem sobre como que um lobo escova o dente. É da mesma forma que podemos fazer os PTs de cidade escovar também. Ela tá perdendo os dentinhos. Mas isso é normal no ciclo. Ela é nova. No tempo disso. A idade, na Terra existe um conceito de idade do biológico do homem, em que você pode ter 20 anos de tempo de encarnação com o organismo de 29. O organismo de 9. Existem hoje muitos adultos de 60 com organismo de 80. Ou com organismo já de 40. Isso não linear, isso é individual. Até mesmo para os PETs. É fator. Portanto, tempo é variável. Mas se não ficar bom de dentinho, poderá usar outros recursos, sem prejuízo. Ela vai perder alguns dentinhos, mas tá tudo bem. Passar um querido.
Mas tudo, como eu tenho falado, é oportunidade de aprendizado. Se você perde um mon, aprende a lidar sem o mon. Sim. E isso é benéfico, porque leva o cérebro a criar novas conexões. Zero prejuízo. Mas muito guerrido, está muito bem. Mas dê espaço. Deixe filho para o mundo. Deixa mais. Mas é mental. Tá. Esse. Tá ótimo. Muito bom? Como vai? Ótimo. Tem interagido muito com outros? Não, Importante. ele é muito... Socializar é importante. Sabe que animais, eles, de forma análoga ao humano, eles conversam. Se hoje uma espécie diferente do humano, humano da Terra, estiver aqui, não compreenderá a interação desse momento. Da mesma forma que nós não compreendemos a interação entre animais. Mas eles conversam, eles desabafam, eles brincam de forma diferente. E quando nós limitamos isso no processo de domesticação em região urbana é comum. Quando nós limitamos essa interação, é como se estivéssemos mantendo os animais impossibilitados de conversar, de interagir. É importante viver no multidão. Mas que Deus abençoe e traga-o sempre. Deve saber que estamos em tratamento com ele. É um dos nossos queridos e trabalhadores. Que o Pastor Cristo continue abençoando esse gato. Resgatada, tem lesões no cérebro, na coluna e possivelmente aneurex. Está em recuperação, Tá. e isso é bom. Tem aproximadamente 8 meses, a gente não sabe ainda. Mas continue emparrando, dando carrinho. Não problema no sentido de entender que ele é muito frágil. Lembra que eu disse que todo desafio orgânico é oportunidade de desenvolvimento do célula, seja o célula nervosa ou outros do corpo. Esse processo é como alguém quando sofre uma inflamação ou infecção de maior gravidade. O corpo, naquele momento, precisa de canalizar todo o seu recurso para a recuperação. Então, nesse momento, por priorização, a energia na visão humana diminui. Mas isso é uma restauração, como eu disse, para outro irmão. Então, siga dando o melhor, nós estamos contribuindo, ficará bem. Poderá fazer muito bagunça ainda. Deus abençoe. Tudo bem? Boa evolução? Ela tem glaucoma e tá ceguinha e tá surda. Teve um AVC há 7 anos atrás. Então ela é muito quietinha, não Conhecemos. interage. Mas no limite a interação. Não tem interação nenhuma. Importante. O diferente dos homens, ou do que os homens pensam sobre os próprios homens, o animal, ele tem uma percepção diferente, ele consegue interagir mesmo com aparentes limitações. Mas se privamos desse socializar, nós geramos apatia. E apatia não é bom, porque tira a esperança. A esperança precisa de entusiasmo. E para isso precisa de interação. Está tudo certo. Continue trazendo. Tá bom. Não há problema grave. Apenas de questões pequenas. Tá, vou trazer. E lembre que disse para o querido irmão sobre a cura. Ou sobre o milagre. Portanto, compreender sobre. Tudo é possível.
Mas a forma que operacionalizamos e o que se chama de milagre é importante ser melhor compreendida. Até porque o tutor é como se fosse muitas das vezes, no sentido mais metáfora, mas também de fato, Deus para seus tutelados. Tá bom, obrigada. Que o paz do Cristo esteja presente. Como vai? Segue bem? Ela estava com uma feridinha aqui na barriguinha. E semana passada ela veio e vocês fizeram uma orientação. E a gente está sentindo que a feridinha, porque o veterinário suspeitou de câncer, entendeu? Sim. Ele vai fazer uma biópsia, mas se Deus quiser não vai ser não. E a ferida está cicatrizando. Sim. E a exposição dele ao tempo, Ele como pediu recomendado. Ele pediu para não tomar sol. Então a gente está tirando ela do sol, porque ela adora um solzinho, mas aí não está tomando sol. Não pode. Não, porque ela é muito branquinha. E Aí a gente está seguindo as orientações. Você falou que era para dar verdura e folhas verdes. sim, Então, para repor aquilo que hoje falta, muito também pelo cuidado que está sendo adotado. Mas é isso. Joseph, foi dado, acho que 2 orientações para ela, ela. diferentes. Ela Essa tá com foi a a dúvida. primeira. que foi a primeira com os remédios. E inclusive a gente já comprou todos os remédios, tudo direito. Sim, e segundo. Com licença. Precisou de entender a data? Deixa eu ver se eu vejo. 18 De junho. E essa daqui, 25 de junho. Diferença de uma semana. Que é a feridinha dela. Que antes estava maior, estava saindo cozinha, agora está menor, graças a Deus. E quem tem aqui? E qual o medicamento que adquiriram? Adquirido da primeira. Do primeira? É essa. Que um eu peguei aqui, que a orientação foi que eu pegasse aqui, e 2 que eu comprasse. E estão seguindo? Sim. Ela está tomando todos os dias. Pode seguir o primeiro? E? É dela. É. Ou esse? Sim. Segue esse. Uhum. Ignore esse, Sim. a não ser a questão dessa parte. Da parte da... Ah, tá. Uhum. Ok? Ok. É a sua primeira. E, Obrigada. Obrigada. mas a recuperação será total, se mantiver a disciplina. E continue trazendo, inclusive após a recuperação, quando tudo estiver bem, eu poderei dizer o que houve e o que poderia ter sido diferente. Eu não posso porque temos uma questão de ética, de respeitar sempre a opinião do médico do terra. Nós somos apenas auxiliares. Siga firme, com Deus abençoando. Como vão? Boa notícia? Ou não? Sim. Primeiro, muito obrigado pelo acompanhamento. Sendo de grande valia. Bom, sim. Isso é bom porque temos que harmonizar todos, como disse, ajudando. Tudo fica bom para todos. Juntos fazemos diferença. Sozinhos fazemos pouco, quase nada. Mas siga firme, ambos estão até mais animados e brilhantes, reluzentes, perceptíveis. Muito bom. Isso. Sigam pensando. Que o paz do Cristo esteja e toda a família. Boa noite. Como vai? E
Melhor, graças a Deus. O que você acha que é a finalidade de um animal em domesticação na vida de um humano? Qual a sua opinião? Por que isso se dá? Essa aproximação? Para a gente aprender a ter mais amor um pelo outro. Ele ensina a gente a ser mais caridoso, mais humano. É. É o que eu vejo. E isso é verdade. Toda oportunidade de convívio é oportunidade de aprendermos a amar. E no último semana e no antepenúltimo falamos sobre o paixão e o amor. Sabe que o convívio de um pet com o tutor, muitas das vezes, quando começa ou quando recomeça, é como um paixão adolescente, sabe? Adolescente, ele fica completamente intoxicado por hormônios do paixão. Ele se perde. E com o tempo diminui ou não. Com o ser humano é a mesma questão. O pet é muitas das vezes aquele sonho que sempre sonhou, muitas das vezes sem saber, mas que quando se encontra é maravilha. E isso é bom para que se aproximem, mas é ruim, porque a aproximação com amor é diferente. Ele solta, ele não prende. Tá bom. Então, muitas lições no convívio não são tão óbvias, mas devem ser explorados. Mas sempre há um mundo de oportunidades e de motivos para esse aprendizado mútuo. Mas em melhores condições, está em boa recuperação, Está, graças a Deus. está quase 100% harmonizado, porque onde há harmonia não há o que se popularmente chama doença. É impossível. Corpo harmônico, sistema imunológico com todo o recurso disponível e atuante. Muito bem-vindo, como sempre, e siga retornando. Que o Pai do Cristo abençoe. Obrigada. E você? Muito angustiada. Muito angustiada ou não pode? No motivo para isso? É complicado, porque nós fomos lá, o médico falou que quer fazer uma nova cirurgia. E decisão? Não tomou decisão? Ainda não. Meu coração não quer, porque eles... Não é uma cura. Cura que eu falo é diminuir, pelo menos, as convulsões. Eu vivo numa angústia muito grande. Vindo para cá, ele já começou a convulsionar. Então, eu não decidi realmente o que é melhor para ele. Porque a primeira cirurgia ele fez é muito invasiva. É muito invasiva. E não tem uma probabilidade de vai tirar mais um pedaço do fígado, pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Não é nada que com certeza vai resolver o problema. Eu disse, me permita uma observação. No mensagem principal, eu falei sobre não devemos tirar do outro o direito dele sobreviver, porque isso é um crime. E não devemos assassinar o outro, que isso é um crime. Quem é o outro? Devemos pensar. No caso aqui agora é ele, né? Devemos pensar. É muitos. Quantos outros tem você? Quantos? 5. Quem são os 5? 5 gatos, são os meus Eu outros. me refiro a seu instrumento de trabalho na terra, corpo físico. Um só. É e vezes trilhões, que são seus filhos menores, seus trabalhadores, que em troca do que você os ensina, eles o mantêm
progredindo. Se você amputa aquilo que não precisa, você está matando filhos. É importante pensar. Existem muitas formas. É como a pena de morte. A pena de morte, em nossa opinião, jamais deveria ser uma prática na terra. Que existam outros, que existam tempos de prisão de longo prazo, que existem oportunidades de trabalho com restrições de liberdade de longo prazo. Mas nosso objetivo sempre será melhorar, aprimorar e jamais machucar. Pensei, e sigam. Então você está nos dando. Eu não estou dando. Eu não tenho essa condição. Porque o que aprendemos Para a gente pensar. É sugestão de reflexão. O meu medo é que se ele faz a cirurgia e ele morre, porque assim, ele não tem cura. Mas ninguém morre. Não pense nisso e não diga medo. Ele morre no seu visão, ele morrerá. Seja amanhã ou daqui a um ano, ou 1 ano e 2 meses, ou 1 ano e 6 meses. Posso falar uma coisa muito horrível? Mas eu estou na Terra, né? Eu estou humana hoje. É complexo. Financeiramente é complexo. Você entende? Porque eu sei que eu vivo falar isso aqui numa casa espírita, mas é o meu lado humano. Eu vou fazer tudo por ele. Entende? Mas eu me preocupo, porque eu já me aposentei. Eu não sei até quanto mais que eu dou conta de fazer o tratamento para ele. A questão é simples. Muitas das vezes, a melhor solução é a solução menos óbvia. Não, mas eu não vou matar ele, não. Não, desculpa. Quando... Eu estou muito chateada, eu estou muito confusa. Eu não estou vendo saída. Se não vê saída, fique onde está. E aguarde. Até achar. Exercite a fé. Espera. O ser humano é programado por si próprio para buscar solução para tudo. Rápido. Muitas das vezes eu já falei sobre respeitarmos o fluxo. Deixar o natural acontecer. E abrir mão do controle. Então, quando entendemos que, na dúvida, não sabemos de fato o que fazer, aguarde. Te dei resposta. Pois é. 2 vezes. Não posso falar mais. Não, eu sei. Tenho intérprete. Acontece que ela é completamente, ela é completamente diferente de mim. Mas ele poderá falar mais. Eu vivo angustiada. Como é que eu vou fazer? Entendeu? Isso ele funciona, ele não dá prazo das convicções. Eu tenho medo, entende? Enfim, eu estou aqui na Terra, gente. Eu estou aqui na Terra. Eu não tenho essa... Quem sou eu para estar falando comigo, entende? Então, assim, eu não vou fazer nada contra ele. Jamais. Então, não faça. Terceira resposta. Mas é muito... Compreendemos a pessoa, mas alivia o coração. Não há problema. É tudo muito mais fácil do que pensa. Mas o exercício da fé é o que opera o milagre. Precisamos de acreditar que, se não sabemos o que fazer, ou se não temos condição de fazer nada, Deus nos amparará. Porque foi Jesus que disse que quando estivermos fracos, desesperados, devemos procurá-lo. Isso não é religião, isso é sobre amizade, isso é sobre responsabilidade, isso é sobre socializar para que possamos nos ajudar mutuamente. E quando começamos a praticar isso, portas se abrem, a nossa vida muda. Então não devemos temer oportunidade de aprender a silenciar a mente, desenvolver com humildade, mas saiba que todos estamos juntos. Nem há ninguém melhor, nem ninguém pior. E no momento de dificuldade, tem aquele que tem um pouco mais de condição.
fique bem. Mas sabe, grande sugestão. Se compreender, pode falar por si mesmo em outro momento. Como vai? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tem uma semana que eu estou conversando com ele, no momento dele para doar, eu falo, você vai conseguir. Você consegue. E ele está conseguindo. É muito bom. E virando adulto. Só muito agitado, muito estressado, No avançando problema. nas motos, na rua. E eu falei sobre moto. Moto é uma violência no ouvido canino. Então, o canino vê como é ameaça e reage. No problema, não deixe ir porque pode machucar, mas deixe viver a experiência. Mas é isso. Muito amigo. Muito bom. Que o Padre Cristo continue habitando lá. Muito bonito. Tô criança. 11 anos. Vai fazer 11 anos. Eu jovem, Senhor. Esse. Como vai? Muito bom? Ela piorou, José, Por quê? porque a leishmaniose está se manifestando de novo nela, e aí a anemia piorou, tudo está piorando. Sabe que existem parasitas que habitam o corpo e que em determinadas épocas agem mais ou menos. Como em muitas das vezes esses parasitas, em tempos que reagem mais, é porque o sistema imunológico está um pouco mais fraco. Se fortalecemos o sistema imunológico, os parasitas não encontram ambiente. Essa é uma questão muito importante, porque o efeito e a causa devem ser melhor interpretados. Quando falamos de determinados quadros patológicos de animais na Terra, os quadros que muitos consideram incuráveis, não é um caso de cura ou não cura, é um caso de controle. Só que não se controla matando, se controla fortalecendo o próprio organismo para que ele possa se defender. Essa é criação divina, esse projeto. Pois é, mas ela está fazendo todos os tratamentos, está comendo, a gente passou de ração para alimentação natural, está tomando vários suplementos para fortalecer o sistema imunológico, fazendo o tratamento aqui indicado, né, por você, e não está sendo controlada a leishmaniose, e ela está piorando. A pele dela está muito ressecada, tudo está piorando. Está com diarreia, está com dor nas articulações. Não sei. Mas mantendo melhor, sim. Muito animado. Mas mantenha o terapêutica. Vamos fazer uma aplicação com um recurso diferente. Mas lembre que eu disse do oscilação. Não quer dizer que em momentos de menor resistência ou de maior manifestação, que isso perpetuará. É um quadro que até que o organismo consiga se adaptar. É como uma vacina. Quando ele termina uma adaptação, mantém estabilidade. Até isso é oscilação. Mas segure por um tempinho para podermos olhar com um pouco de diferença na energia. E a gatinha? A gatinha, ela fez uma cirurgia que tirou um linfonodo, né, para poder fazer a biópsia e ver se tinha carcinoma, né, se o carcinoma está se multiplicando, né, e o resultado deve sair semana que vem. Sim. E ela é uma gatinha muito boazinha, muito amorosa. Mas isso nós já estamos controlando.
Eu disse para humanos em algumas semanas atrás sobre o comportamento de acúmulo de massa no corpo. Acúmulo de massa pode ser interpretado de várias formas. Quando eu falei para querido irmão sobre quantos elementos tem no conjunto de corpo, eu disse trilhões. Muitos desses trilhões, eles são programados por Deus em genética, DNA, para se defender e defender o seu tutor, digamos assim, no caso dos animais. Tutor, eu não disse o pet, eu disse o tutor. E quando temos combatentes desse corpo se agrupando, é porque eles estão em estado de defesa, e se defendem, como eu disse, que é algo geneticamente definido por Deus, é porque entendem que há perigo. E isso é o estado natural de reação. Nesse causa. Quando a causa de acúmulo de massa é esse. Então, há o que pensar. O estado de espírito do tutor, ele fala muito sobre o desenvolvimento da saúde de tutelado. Gosto de fazer analogia com filho humano, pai humano e mãe humana, porque é mais simples de compreender. Quando o pai não passa segurança, confiança para seu filho fica com medo. Devemos passar segurança. Pense sobre. A vida não é sobre temer. A vida é sobre desenvolver a fé. Ninguém está só. E o quadro desse querido irmão é um quadro que será restaurado. O problema é o quadro desse, e como disse, momento passará. Mas não fique triste. A vida é muito bonita. A vida, por ser infinita, é um convite a todo dia para termos esperança sobre um dia melhor do que outro. E toda dificuldade só existe para nos fazer melhorar. E quando compreendemos que cada dificuldade é um convite divino ao exercício da fé, que é a nossa capacidade de realização, é tudo possível. Tudo é possível. E disse para querido irmão, foi Jesus que falou, teu fé te curou. Jesus não mentia. Todos temos a mesma oportunidade e devemos repensar nossos princípios e nossos valores. Não fique triste. É tudo bem. Mas siga desenvolvendo fé com ânimo. Todos ficaram harmônicos. Como vão? Pede melhor condição? Melhor, mas ainda continua bem arredia, para trazer ela foi muito difícil. Não problema. E devemos respeitar o Estado. Imagine que alguém amanhã diga para vocês, venham, mas ficarão num pequeno espaço, não podem falar porque incomoda, para respirar tem que ser pouco porque faz barulho, só podem tomar água ou comer líquido não sólido e outros. Com 2 dias começaram a ficar num estado diferente, muita irritação. Com 1 semana vão começar a desenvolver disfunções no corpo. Com 1 mês começaram a ter problemas um pouco mais graves, podendo tornar crônico. Então, quando eu disse outro dia sobre criança ser criança, é sobre ponderar sempre em relação a o quanto se espera que o animal se humanize rápido. Não pode. Mas uma medida adequada é importante porque esse é um dos questões da domesticação. Mas se recupera bem. E vocês? Um pouquinho arrasado,
que ontem faleceu um dos nossos, que a gente tinha até pedido ajuda, né? Mas foi muito rápido, de terça-feira da outra semana. Aí a gente está assim com o coração bem machucado. Imagine que hoje, algumas horas depois, você tomará contato com algo que não te fará bem, mas te fará muito mal. E que você terá muita dificuldade de depois se soltar daquilo. E alguém te pergunta, deseja realmente ter esse contato? Ou eu posso te tirar desse ambiente antes, para te privar desse problema? Talvez se a resposta se for muito equilibrado, consciente, pode ser, me tire daqui. E para o bem. Muitas das vezes, quando permitimos ou agimos proativamente para recolher algum PT, e para que isso, a situação atual, não comprometa mais o seu desenvolvimento, porque na visão de vocês, esse morte é o fim. No nosso visão, é apenas uma condição. Mas como é um ciclo, precisamos pensar nas transições. Às vezes, quando se pede o cura é dado, mas de uma forma diferente. E enquanto o ser humano não ampliar sua visão para a vida eterna e contínua, ele terá sim dificuldade. Mas nós somos agentes do Cristo e precisamos fazer o que é certo. E mantenha os portos do casa aberta para que volte. Que o paz do Cristo o abençoe. Como vai? Ele se coça muito, até ferir. E? Por quê? Deve se alimentar. E? Coça. Como come? Come alimentação natural, ração. E? Tem um pouco de carne. Vive com você? Uhum. E como a senhora é no dia a dia? Ué, como assim? Como o seu confiança na vida está? Tá bem. Tá bom? Como o seu segurança na vida está? Tá bem. Como o seu desenvolvimento do fé está? Regular. E? Regular. Tem conversado muito com o querido criança? Sim. E o que fala para ele? Para que calma, né? Pedir calma, pedir paciência. É calma no modo geral, né? Já pediram orientação no casa? A senhora pediu orientação? Já receberam orientação sobre... A senhora pediu orientação? A orientação é alimentar um pouco de cada animal, de preferência a ração, né? Não, mas a senhora pediu uma orientação aqui na casa, não? E faz esse... Sobre esse assunto, não. E pensa, porque conseguimos auxiliar com sugestão para equilibrar melhor a alergia. Mas mantenha o diálogo. Converse como se fosse o outro adulto humano. Ah, tá. Para que se sinta seguro e tranquilo. Entendi. Quando há alergia é porque algo não funciona bem. Seja por motivo externo ou por motivo interno. Se tem cuidado com a alimentação, com aquilo que entra pela boca, é menos externo, é mais interno. Interno é aquilo que as emoções traduzem para as células. E a emoção dos animais é muito a emoção dos tutores. Mas peça orientação, possa depois explicá-la como fazer. A senhora me aguarda no finalzinho, tá? Não vai embora não, tá? Que Deus abençoe. Esse segue progredindo. Ótimo, graças a Deus. Na paz. Quase 100%. Quase 100%. E divida com ela. Dividir com ela. E dividir, eu digo ele dividir com ela. Ah, sim. Perdeu 100%, vocês duas. Que
Que o pastor Cristo abençoe. Boa noite. Como vai? Muito bom? Graças a Deus. Que bom. Da semana que a gente começou a fazer o tratamento, que foi semana passada, ela teve uma semana mais tranquila. E? Não deixou de aparentar o problema. Mas foi mais tranquilo, foi mais brando. E estamos na fé. E percebo. E sabe que essa é a questão da fé, quando falo não de religião, que fé não religião, certo. Mas a vontade, a crença e o trabalho para fazer funcionar. Certo. Quando nos animamos, nós produzimos energia de cura que toda forma de vida possui, todo. E isso contribui para que ele possa receber nosso lenitivo, que junto com o de vocês restarem. E realmente, ela fica até diferente. E? Quando a gente chega, e bom. Ela, né, parece que ela já conhece. Já. Muito bom. E tudo bom. E por isso, uma das questões que o irmão falou sobre a importância do convívio, e o troca é muito belo, porque o animal doméstico, quando há o paixão, ele faz o tutor pensar. E o tutor, às vezes, se transforma sem perceber para ajudar o seu filho do coração. Isso. E isso é um crescimento mútuo que leva à harmonia que falamos. Então, só ganho. Isso mesmo. Sigam firme e muito bem-vindo. Obrigado. Que o paz do Cristo abençoe. Como bom. Olá, boa noite. Olha, eu acho que elas estão indo bem, melhor do que eu. E? Por quê? Eu acho que elas estão felizes, são carinhosas, estão mais... Foi uma boa escolha ter levado a Lessie para fazer companhia, ter adotado a Lessie para fazer companhia. Muito bom, muito bom. Com companhia é como aquilo que falta. Quando falta metade, complementamos com companhia. Por isso, todos devemos estar sempre com amigos, e muitos amigos. É terapêutico. Aí a minha dúvida é só que eu acho... Eu sempre fico achando que elas estão sozinhas, tristes, elas ficam na casa de baixo, eu fico na casa de cima, elas ficam lá quase o tempo inteiro olhando para cima e eu tendo que fazer outras coisas, não podendo dar muita atenção. Então eu fico pensando quais brinquedos, o que eu posso fazer para que elas possam ficar mais felizes enquanto elas estão longe de mim. Os animais, eles não são humanos ainda. Eles precisam de muito pouco. Muito pouco. Mas quando começamos a achar que são humanos, nós trazemos uma complexidade que não existe. Entendi. Não existe. Não necessário. É pouco, é muito. Até mesmo para o humano médio, ele no sentido de posse temporária, digamos, ele tem 70% daquilo que não precisa. Mas ele tem, sabe o que é pior? É o prejuízo de tudo que ele precisa de gastar em todos os sentidos para manter o que não precisa. É muito ruim. Mas o animal com muito pouco, muito pouco, se faz importante e satisfeito. Estão muito bom. Mas lembre-se de que, já disse, quando criamos o filho para o mundo. Eu queria só perguntar mais sobre a alimentação. Você estava falando sobre abacate, e aí eu guardei algumas coisas, falou também sobre aproveitamento total dos alimentos, né? Sim. Casca, semente, Sim. a polpa. E isso se aplica, obviamente, a eles e a nós. Sim. Tá. Então, é tentar aprender como fazer isso. Né? Bom senso, mas tudo é possível. No caso existem alguns frutos que a composição, elementos diversos é diferente no polpa, no casca e no semente. Mas uma pesquisa prévia fica fácil de perceber aquilo que é bom e aquilo que não é bom, conforme no caso do animal, conforme seu organismo está preparado.
mas em muitos dos casos a alimentação natural pode ser integral. E muitas das vezes se perde muito. Muitas das vezes, por exemplo, o casca é onde onde está o melhor nutriente. Em outros, no semente. Mas muito fala-se somente do polpa, que é mais suculento. Então eu posso dar qualquer alimento para eles, né? Não, para elas. não. É importante, assim, daquilo que é o animal, naturais, qualquer alimento natural. desde que não seja um tóxico para o organismo. Existem vegetais, por exemplo, que um cachorro não pode comer, porque possuem propriedades que o organismo deles ainda não metaboliza corretamente. Vou pesquisar então. E, no caso do abacate, não é tóxico para os cães? no caso da proporção pequena, com finalidade não de ampliar, e sim de trazer moléculas que possuem boa gordura, em quase todos os casos, porque existem aqueles animais que podem ter uma predisposição para outra questão, que encontrando molécula que está no polpa do abacate, podem não fazer bom. Tá. Um pouquinho, então. Só um pouquinho para cada um. E depende do peso. E faça a proporção de 1% do peso. 1% do peso? E tá, okay. 1% do peso. Vou fazer. Muito obrigada. E, mas não de todo dia, depende. Existem 1% do peso a cada 3, 4 dias daquilo que se pode comer é vida longa. Perfeito. Vida longa. Tá, obrigada. Que Deus abençoe e não preocupe com tudo, é muito mais simples. Tá. Tudo simples. Tá, e aquele companheiro já retornou. Já fizemos abordagem no perna. Já fizeram, não? No perna. E o que recomendo é que mantém menos agitado, mantém menos movimento, mas já fizemos um procedimento, juntamente com orientação. E tudo bom. E a mãe dele também está influenciada, pelo que eu escutei ele também. Tem essa idade muito alta. Esse é uma questão que sempre ocorrerá. Ele tem ansiedade também no coração. Mas não prejuízo, porque isso é aprendizado. Aquilo que está no controle, faça o que não, deixe natural. Mas está bom. Traga novamente. Sim. E mantenha menos movimento os próximos 72 horas. Deus abençoe. É o tempo de nós podermos fazer o procedimento. Nós temos uma equipe grande. Quando eu pedi para aguardar, é para que nossos trabalhadores pudessem fazer o procedimento. Estou te comunicando o que foi feito. Então não precisa esperar depois não, né? Não. Se quiser tirar a foto, você acompanha só para tirar a foto. Deus abençoe. Amém. Muito obrigada. Eu vou descer um pouco. Como vão todos? Todos muito animados e radiantes. Muito energia. Energia de criança de 15 anos. Sabe que aquele que não tem energia de criança de 15 anos para toda a encarnação está perdendo a oportunidade. E quando dizemos que o corpo é um dínamo, é um gerador de energia, ele é um gerador de energia. É um gerador, quando não para de funcionar, produz energia sempre.
Isso é um fato. E muitos param de operar a usina. Simplesmente entendem que estão no momento de menos trabalho e menos esforço. E então a usina produz menos. E aí, o que diz do envelhecimento? Aí envelhece, fica velho. Não pode. Tem que manter jovem, com 15 anos. Como ativar essa energia dos 15? Eu digo, a resposta é muito simples. O que alguém de 15 anos tem que alguém adulto não tem. É muito simples, tanto que a primeira resposta está certo. Quando se anima, se produz. Esse ânimo é como se fosse o comando para a usina produzir. E um adolescente de 15 anos é ânimo a todo momento. É sonho, é esperança, é querer mudar o mundo. Aquele que assim se mantém, sempre produzirá, porque não pode faltar recurso. Se somos incumbidos por Deus de manter a cocriação e o progresso, é porque devemos ter energia ou condição para isso. Mas uma coisa é você ter o recurso, outra coisa é saber usá-lo. Entendido. A resposta é essa. Parabéns pela assertividade. Está com energia de 15 anos? Oscila, né? Às vezes a gente fica entusiasmado, às vezes a gente fica deprimido. Mas tem que oscilar numa frequência diferente para que você fique muito mais em alta do que em baixo. Até que só fique em alto, não fique mais em baixo. Porque quando entendermos que a vida é somente coisa boa, não há mais o baixo. O que há é uma percepção sobre desafios inerentes à vida. Seja que no terra, no plano do espírito, ou em outra estrela, ou seja lá onde for. E desafio é diferente de problema. Problema é não questão. Oportunidade sempre é o questão. Mas entusiasmo é a chave para tudo. Quem não desanima, jamais terá problema no sentido humano da palavra. É isso. Ou somente uma pergunta? Se for uma pergunta, é possível. É o seguinte, Eu não poder fazer uma brincadeira. Eu tenho 3 gatinhos que depois que minha cachorrinha desencarnou, tem uns 2 meses, eles estão brigando muito mais. A cachorrinha controlava muito eles, protegia. Eles estão brigando muito. Então eu fico sem saber um pouco. Você tinha comentado que os felinos, eles acabam sendo meio assim, selvagens mesmo, eles têm essa questão. E eu fico sem saber como lidar com eles. Quando convivem felinos com caninos, que é um processo de adaptação, o alfa sofre algumas mudanças. Muito daquilo que poderia soar como um controle é mais um respeito a uma autoridade maior. É isso não por espécie, e sim por afinidade, por perfil de cada espírito. Poderia ser, inclusive, o contrário. Existem habitats em que um felino é o alfa de canino. Então, quando o alfa se ausenta, ocorre o que pode estar pensando de desordem. E cada um por si, vamos aqui viver no bagunça. Mas aquilo que para você, às vezes, é bagunça, para eles é algo natural. Então, o que posso sugerir é que observe mais. Observe e deixe a natureza se dar. Não tente interferir muito no fluxo. Imagine um rio. Hoje, por razões de progresso, o homem tem muito êxito em desviar pequenos fluxos de água de grandes rios para gerar energia, por exemplo.
Mas isso é uma técnica que o homem está aprimorando desde que chegamos na Terra, muitos mil anos. O ser humano precisa de entender que, para ele poder influenciar no todo e se tornar um co-criador com maior efetividade, há muito o que observar, há muito o que testar, há muito o que perguntar, respeitar. Porque se não temos esse comportamento, tentaremos de maneira abrupta fazer as mudanças daquilo que é natural. E tudo que é abrupto gera efeito ruim. Então, digo que aquilo que é natural funciona melhor, e para que possamos influir nisso de maneira positiva, é um trabalho de aprendizado. Então, deixe o outro ser como o outro. E observe e aprenda com o espécie. Ficou claro a sugestão? É isso. Como disse para querido irmão, tudo é muito mais simples. Mas o ser humano, ele é literalmente viciado pelo seu ego para distorcer a realidade conforme sua vontade. Quando começamos a soltar, e quando soltamos e observamos e vemos o comportamento, aí percebemos que a harmonia é verdade, é possível. Tudo aquilo que é fluido naturalmente tem melhor resultado do que é falsamente controlado pelo ego. Essa é uma questão muito importante. Quando eu disse para querido irmão sobre 70% daquilo que o ser humano se ocupa no média, cada caso é individual, é desnecessário. É muito da nossa necessidade de manter a realidade conforme o nosso egoísmo. É também isso. É isso, outro dia falei sobre saco de cimento, acho, é como o saco de cimento colocado nas costas. Quando vamos soltando, esses sacos vão saindo das costas, e tudo fica leve. E chega um ponto que até a coluna sara. Muito hernia é causado por isso. Hernia de disco e de coluna. Pensem sobre, é muito importante. Às vezes o sentido figurado é muito igual ao literal. Quem solta com responsabilidade, não é descaso. Quem solta com responsabilidade vive muito bem. Compreendido. Muito bom? Muito bom. Mais alguma pergunta? Podem fazer outro dia e pensar, mas se quiser falar hoje, pode também. Então, eu peço licença e muito prazer, e falaremos muito, mas sempre há boa reflexão a fazer. Que o paz do Cristo esteja com vocês. Obrigado. Bom trabalho. Muito obrigado.